deportar um imigrante ilegal, per se, tem apoio majoritário. A questão é como fazer isso, né? Exatamente, Yuri, tem a ver com os instrumentos e as ferramentas, né, que vão sendo adotadas. Então, só repassando aí os dados que a gente mostrou, 61% dos entrevistados concordando com a deportação como princípio. Então, quer dizer, não é sobre a política em si, a política de deportação é algo relativamente consensual, existe maior homogeneidade nessa medida. É claro, mais amparada pelos republicanos que estão acima dos 90% do que para os democratas que estão no primeiro terço, 35%, mas as táticas, né, as ferramentas pelas quais isso se realiza é que estão sob o escrutínio. E aí a desaprovação vem com bastante força, né? Quando a gente pega o ICE, eu estou aqui acompanhando os dados enquanto a gente conversa, só no caso do ICE, 60% vão dizer que as ações foram longe demais. E particularmente quando a gente olha para um recorte demográfico específico, que são negros e hispânicos, onde esses números chegam a mais de 70%, né? E isso, inclusive, dentro do Partido Republicano. Então, no final das contas, a gente aqui tem uma discussão qualitativa, né? Quer dizer, como a política é implementada à luz daquilo que ela representa. E, sem dúvida, isso reforça a ideia de um país que está absolutamente polarizado e que, de certa maneira, traz à tona a ideia de que não se trata tanto sobre o que fazer, mas como fazer, do ponto de vista tático e do ponto de vista do impacto social. Eu escrevi um texto, Yuri, que está hoje destacado lá na nossa home da CNN, falando justamente como a relação com o ICE nos Estados Unidos, ela, de certa maneira, traz uma problematização que nem sempre foi tão clara por lá, que é o medo daquele que deve proteger, né? A gente no Brasil, em outros países que tivemos experiências autoritárias na nossa história, a gente construiu uma relação, digamos, mais ambígua com forças de segurança institucionais. A relação com o Estado é sempre uma relação de alguma desconfiança, porque nas nossas marcas históricas suscitam isso. Nos Estados Unidos, é claro que isso também existe ao longo da história, mas talvez concentrado em determinados grupos, em determinados perfis, né, seja racial, seja social. E o ICE, de certa maneira, escancarou, do ponto de vista da política migratória, essa ideia de que, ao mesmo tempo em que você olha para a força policial como aquela que vai prover uma garantia de lei e ordem, você pode olhar para ela como abusadora de poder. Então, essas pesquisas, elas trazem à tona esse sentimento de ambiguidade que mesmo os não imigrantes estão vivendo, né? Quer dizer, não é porque você necessariamente seja um alvo do ICE que você tem essa opinião. Você, aqui, no caso, a gente está refletindo sobre o cidadão americano médio, inclusive, que não tem implicações imigratórias, mas que vai olhar para isso com um certo grau de desconfiança, com um olhar um pouco mais crítico sobre abusos de poder do ponto de vista institucional.